Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos contar aqui um pouco da sua história, da sua trajetória e principalmente mostrar a sua situação econômica e financeira com base no balanço que saiu agora, publicado recentemente, do primeiro trimestre do ano de 2023, portanto as informações mais atualizadas dessa empresa. Estamos falando aqui da Blau Farmacêutica S.A. E a Blau Farmacêutica foi uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos, pelo meu amigo Luiz Henrique, o grande Luiz Henrique, sempre participando junto conosco, a quem eu agradeço imensamente a sua participação e a sua sugestão. E caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Inclusive, todos esses conhecimentos você encontra também lá na plataforma Hotmart, nos nossos cursos de análise de balanços para investimentos, onde você vai poder aprender toda essa técnica aqui de interpretação das demonstrações contábeis de uma maneira fácil, simples, didática e com custo baixinho. E caso queira evoluir um pouquinho mais, também temos lá o curso de Valuation, para saber qual que é o valor de uma empresa, qual que é o valor, consequentemente, de uma ação, né? Para saber se ela está cara ou se está barata num determinado momento. E tanto para participar desses cursos aqui, nós temos aqui na descrição do vídeo o link de acesso à plataforma Hotmart. E será um prazer ter vocês conosco por lá também. Mas vamos falar um pouquinho da Blau e contar um pouquinho da história, até porque a história se reflete nos números da empresa. E aí é interessante a gente saber de onde que uma empresa vem e para onde que ela vai. E essa empresa ela começa em 1987 através de Marcelo Rodolfo Ram. O Marcelo Rodolfo, vindo ali de uma família que já atuou, né, na área farmacêutica, e ele foi para os Estados Unidos fazer o curso de farmácia nos Estados Unidos. Porém, depois de um ano fazendo o curso de farmácia nos Estados Unidos, retorna para o Brasil com uma necessidade de empreender. E aí, na época, lá com pouco dinheiro também, o que ele tinha? Ele tinha, na época, um Santana Quanto, né, que era o carro da época lá, né? E ele acabou vendendo esse carro e com esse dinheiro começou a empreender. E qual que era a oportunidade que ele observou na época? É que nós vivíamos naquela época lá do surgimento da AIDS aqui no Brasil e no mundo, e aí naturalmente precisava dos preservativos e tinha poucas ofertas de preservativos no mercado. Então o que ele faz? Ele pega esse dinheiro da venda do carro, compra, importa preservativos da Alemanha e passa a vender. E aí ele cria uma marca própria, que era a marca Preserve. E aí é a entrada dele dentro desse mercado aqui. Mas a ideia dele era avançar ainda, trazer outras linhas de produtos também. Aí ele participa de uma licitação do governo para fornecimento de medicamentos de alta complexidade e aí faz a importação também desses remédios, desses produtos, só que o governo acabou cancelando a licitação e ele ficou com todo aquele estoque. Não restou outra alternativa a não ser bater de porta em porta em clínicas e hospitais particulares para poder vender esses medicamentos. E ali encontrou também uma grande oportunidade, onde faltava muito remédios de alta complexidade, principalmente na linha oncológica. E ali ele conseguiu vender todo aquele lote de medicamentos e aí começou a importar mais. E aí foi avançando cada vez mais. Mas a ideia dele era criar também o seu próprio laboratório. O que aconteceu já no ano de 1992, quando ele passa a produzir medicamentos de alta complexidade. Em 1995, ele inaugura já uma fábrica em Caucaia para a produção dos remédios para a linha oncológica. Chegando em 2005, passa também a produzir os remédios, os medicamentos injetáveis, biológicos, biotecnológicos e também anestésicos. E com isso a empresa vai crescendo cada vez mais. Em 2011, abre uma distribuidora na Colômbia, uma subsidiária na Colômbia, e posteriormente também abre no Uruguai, no Chile, no Peru e na Bolívia. E com isso amplia o seu mercado não só no Brasil, como fora do Brasil. E fora isso, passa a exportar também para mais de 22 países os produtos produzidos pela Blau Farmacêutica. Em 2020, adquire mais um laboratório, o Limírio, a Farma Limírio, e vai ampliando cada vez mais a sua participação no mercado, justamente voltando não para o varejo, não para vender para farmácias, mas para vender para clínicas e para hospitais. No ano de 2021, com todo o crescimento, faz o IPO, abre o capital e entra mais recursos que vai proporcionando justamente a ampliação dos negócios da Blau Farmacêutica. Mas para que possamos entender como que está a situação da empresa nesse momento, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro trimestre de 2023.
E através dos números vamos entender o que é a Blau Farmacêutica. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Blau Farmacêutica S.A. referentes a 2019, 2020, 2021, 2022 e agora o primeiro trimestre de 2023. Então eu trago para você essa base histórica aqui com 4 exercícios mais um trimestre, que é justamente para a gente poder ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. Lá em 2019, a Blau era uma empresa de 738 milhões de reais, era todo o patrimônio da empresa antes do IPO. E ela tinha dentro do seu imobilizado todas as suas instalações, seus equipamentos, enfim, toda a sua estrutura de funcionamento, um total de 194 milhões de reais. E nessa parte de cima, o ativo circulante é o capital de giro. São os recursos que a empresa utiliza justamente para movimentar essa estrutura, gerar receita e, consequentemente, os resultados. E o ativo circulante lá em 2019 era de 501 milhões de reais, o equivalente a 67,9% de tudo que a empresa possuía. Fechou lá 2019 com 159 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 140 milhões em contas a receber e os estoques de 187 milhões. Nesses outros créditos aqui, geralmente nós vamos ter os impostos a recuperar, mas o capital de giro praticamente ele se concentra nesses três componentes. É dinheiro, contas a receber e estoque. E por que capital de giro? Porque uma empresa para produzir receitas, para gerar receitas, ela tem que ter estoque. Para ter estoque, precisa ter dinheiro. Ao ter dinheiro, compra estoque. O estoque sendo vendido gera um contas a receber, que ao ser recebido, entra no caixa. Com dinheiro em caixa, compra estoque, que vira contas a receber, que vira caixa, e assim sucessivamente formando o giro da empresa. No ano de 2020, esse capital de giro agora totalizava 1 bilhão 272 milhões de reais. Aumenta aqui o imobilizado, aumenta também aqui o intangível, através até de pesquisa, desenvolvimento e das marcas, né, e das patentes que a empresa vai registrando. Então, aumenta aqui o intangível, que são os bens de natureza incorpórea. O capital de giro vai para 800 milhões de reais, aumenta o volume de dinheiro em caixa para 214 milhões, também o contas a receber vai para 247 milhões e os estoques agora totalizam 327 milhões, aumentando então o capital de giro. Em 2021 é feito a IPO, e aí com a IPO a empresa pula para 2 bilhões 328 milhões de reais, então praticamente dobrou o tamanho da empresa, sendo que a maior parte veio justamente aqui para o ativo circulante, para o capital de giro, 1 bilhão e 696 milhões. E agora esse capital de giro passa a representar 72,9% de tudo que a empresa possui. O volume de dinheiro em caixa agora é de 922 milhões de reais, então veja o quanto de dinheiro tinha em caixa, banco, aplicação na empresa nesse ano de 2021. 331 milhões é o valor do contas a receber e os estoques aumentam para 416 milhões de reais. Chegando em 2022, a empresa agora é de 2 bilhões 499 milhões, continua aqui até através de aquisições o aumento no imobilizado e o aumento também no intangível, e aqui o capital de giro praticamente estável, 1 bilhão e 600. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, porém aumentou o contas a receber para 420 milhões e aumentou também os estoques, que foi para 569 milhões de reais. Fechando agora março, praticamente uma estabilidade, 2.499 para 2 bilhões e 505, a empresa praticamente do mesmo tamanho, e o capital de giro aqui uma pequena queda, fechando com 1 bilhão 632 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa em março era de 621 milhões, também diminuiu aqui o contas a receber para 346 milhões, compensado com o aumento aqui nos estoques, que agora fecha em 607 milhões de reais. Portanto, a Blau era uma empresa de 738 milhões, foi para 1.200, para 2.300, para 2.500 e permaneceu estável com 2 bilhões e 500, então mostrando o crescimento da empresa. O capital de giro, que era de 500, foi para 800, para 1.696, 1.677 e 1.632, mantendo uma estabilidade depois de todo esse crescimento no capital de giro. Olhando agora a parte de passivo, que vai estar registrada no balanço aqui, separado em passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Em 2019, a dívida da Blau era de 472 milhões de reais, o equivalente a 64%.
No ano de 2020, o endividamento ele pula para 1 bilhão e 51 milhões, 82,6%. Então, reparem que a empresa busca financiamentos aqui de longo prazo, principalmente, e aí com esses financiamentos ela promove esse crescimento aqui que sai do ativo de 738 para 1.200. Então, esse crescimento se dá com a utilização de capital de terceiros. No ano de 2021, ao fazer o IPO, aí o PL pula de 221 milhões para 1 bilhão 634 milhões de reais. E aí a empresa diminui o seu endividamento, que cai de 1 bilhão e 51 para 693 milhões, com 29,8%. Então uma dívida bastante baixa para quem tinha uma dívida de 82%. E agora a empresa passa a trabalhar com capital próprio, mais capital próprio do que capital de terceiros. Em 2022, o endividamento permanece estável, uma pequena queda, fechando com 681 milhões, e o peso da dívida de 27,3%. Fechando março agora de 2023, a dívida é de 671 milhões com 26,8%. Então reparem que a empresa que vinha com um endividamento de 64 foi para praticamente 83, a dívida cai para 29, 27 e 26,8%. Os resultados produzidos pela Blau ao longo desse período, ele começa aqui com a receita de vendas. Quanto que a empresa faturou em 2019? 977 milhões. 1 bilhão e 100 o faturamento em 2020, 1 bilhão e 366 em 2021, 1 bilhão 406 em 2022. E agora em 3 meses, nesse ano de 2023, já acumula um faturamento de 258 milhões de reais. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido. Lá em 2019, 200 milhões, em 2020, 254 milhões, em 2021, 323 milhões, agora em 2022, 360 milhões de lucro e agora em 3 meses acumula 51 milhões de lucro. Reparem que a empresa trabalha com uma margem líquida bastante alta, 20,5%, 21%, 23%, 25%, 20%. Então todas as margens da empresa, o que sobra líquido e limpo para a empresa, acima de 20%, então mostrando que uma empresa que ela consegue colocar margem, consegue trabalhar com margens mais elevadas em relação ao setor na qual ela atua. Quero trazer para vocês aqui esses gráficos aqui mostrando a situação financeira da Blau nesse período analisado aqui. Começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, quem vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispunha de R$1,11 lá em 2019. Esse índice cai para 0,80 em 2020 e daí com a IPO sobe para 2,51, permanece estável em 2022 com 2,51 e agora esse ano praticamente estável também com 2,48. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar a curto, médio e longo prazo, ela já dispõe de R$2,48. Então, quer dizer, para cada R$1 de dívida, ela já tem 2,48. Paga, sobra bastante, mostrando que a empresa não tem dificuldades financeiras. E ao olharmos apenas o curto prazo, que é a liquidez corrente, o gráfico ao lado ali, também vamos ver que ele trabalha com um patamar bem satisfatório. 1,91 lá em 2019, 2,20 em 2020, 4,95 em 2021, 4,52 e agora 4,71 em março de 2023. Para cada R$1 que vence ali no dia a dia, no curto prazo, a empresa dispõe de R$ 4,71, mostrando que a empresa trabalha com uma folga fantástica, né? Uma folga financeira fantástica, sem problemas financeiros nenhum, risco zero para a empresa. Já o endividamento geral, nesse outro quadro, mostra o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida que sai com 64% em 2019 sobe para 82,6% em 2020 e aí ela começa, depois da IPO, todo um processo de queda. 29,8% em 2021, 27,3% em 2022 e 26,8% agora em março de 2023. De tudo que a empresa tem, ela deve apenas 26,8%. Já nesse quadro aqui nós temos os índices de rentabilidade, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende, que é a margem líquida. 20,5% em 2019, 21,5% em 2020, 23,70% em 2021, 25,6% em 2022 e agora 20% nesse mês de março de 2023. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos,
sobra líquido e limpo para a empresa 20%. Já a rentabilidade do ativo, nesse outro quadro, nos mostra quanto que ela ganha em relação àquilo que ela investiu dentro do seu ativo. 27,1%, 20% em 2020, 13,9% em 2021 e 14,4% agora em 2022. A rentabilidade do ativo nos mostra agora o ganho para os acionistas. Os acionistas, ao terem as ações da Blau, tiveram um ganho de 75,5%, 75,4% lá em 2019, 115% praticamente em 2020. Claro que nesse ano aqui o PL da empresa era baixo, então naturalmente que o número aqui ele acaba sendo bastante alto. Já com o IPO, aí o PL cresce, daí o PL já passa a ser bem maior e a rentabilidade dos acionistas passa a ser de 19,8% em 2021 e 19,8% agora em 2022. Ao ter as ações da Blau, os acionistas estão tendo um ganho de 19,8%. Nesse outro quadro aqui temos agora os demais indicadores relacionados às ações da empresa. Quanto que vale uma ação da Blau? R$ 10,22. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 18,13, que é o valor de mercado com base na cotação do último dia 5 de maio, quando da extração dos números para a gravação desse vídeo. Então, repare que o valor de mercado é maior do que o valor patrimonial, o que mostra um ágio medido aqui pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fecha com 1,77, mostrando que as ações da empresa são vendidas com ágio de 77%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,97 por ação, o que dá uma rentabilidade para os acionistas de 10,87%. Ao comprar as ações da Blau pelo valor de mercado de hoje e a empresa mantendo o volume de lucro que ela vem gerando, os acionistas terão um ganho de 10,87%. Dividendos por ação em 2022 foram distribuídos 82 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro fecha com 9,20, quer dizer, ao comprar as ações, os acionistas vão levar um pouco mais de 9 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 16,64% das ações são negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along fecha em 100%, que quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. Nesse quadro agora, trago também esse gráfico extraído lá do Google, desde o momento do IPO da empresa, lá em abril de 2021, quando as ações foram lançadas a R$ 43. E aí, logo depois que elas foram lançadas, elas ainda sobem e passam a trabalhar no patamar até de R$ 51. Só que na sequência, ainda em 2019, elas caem. E aí elas começam ali todo um processo de queda, entra 2022 em queda, culminando com uma cotação ali na faixa de R$ 23. Aí vai chegando no final de 2022, sobe um pouquinho para R$ 32, e agora em 2023 começa novamente ali todo o processo de queda, culminando com uma cotação nesse último dia 5 de maio, quando dá a extração dos números para a gravação desse vídeo, com a cotação a R$ 18,13. Então, por esse gráfico aqui, você percebe quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Blau Farmacêutica S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Blau Farmacêutica S.A., mais uma empresa brasileira aí que nasce de um Santana Quanto, né, que é vendido, e aí surge toda essa história aqui da Blau Farmacêutica. E agradeço mais uma vez meu amigo Luiz Henrique aí pela participação e pela sugestão, um prazer poder lhe atender, Luiz. E conhecida a empresa, e passa a ser aí mais uma opção de investimentos, porque na Bolsa nós temos aí uma quantidade, uma gama enorme de empresas e opções de investimentos, mas na hora de fazer investimento nós temos que fazer sempre de forma consciente, entender que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber financeiramente como é que ela está. Em termos de endividamento, em que nível que está esse endividamento, é perigoso, não é perigoso? Até porque tanto a parte financeira quanto a parte de endividamento envolve o risco na aplicação. Será que essa empresa vai quebrar, não vai quebrar? Então nós temos que analisar como que ela está financeiramente, como que ela está em termos de endividamento. Mas, além disso, agora nós temos que saber o quê? E ela dá retorno? Vale a pena investir? Ela é geradora de lucro? Não é geradora de lucro? Aí nós vamos para os índices de lucratividade e de rentabilidade.
Ao ter todas essas informações, só resta saber se ela está cara ou se ela está barata num determinado momento. Aí nós vamos para os demais índices, os demais indicadores relacionados às ações. E com base nessas informações e outras informações que você possa obter, aí sim você vai ter condição de tomar uma decisão sensata, uma decisão segura, uma decisão consciente, justamente para aos pouquinhos ir construindo o seu patrimônio, para chegar num determinado momento da sua vida, poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.